Olá, estamos de volta e nosso tema de hoje são as políticas públicas de atenção à mulher vítima da violência. E nesse bloco a gente vai começar com a vereadora Amélia. A Câmara de São José, ela tem atuado em diversas frentes e campanhas voltadas à política de atendimento à mulher. Por que essa bandeira? Porque nós queremos viver num mundo de paz, né? É fundamental que as mulheres tenham os direitos garantidos. Por isso a Câmara trabalha com as cartilhas na orientação. Todos os anos a gente faz uma cartilha de orientação. Todos os vereadores recebem, né, e divulgam, inclusive para as mulheres, divulgam na escola. Nós já recebemos a Maria da Penha, vamos receber novamente, porque nós entendemos que é importante, ela é um ícone desta lei, né? É a primeira lei que tem uma mulher denominada que não está morta, ela lutou para que essa lei e que ela tivesse a condenação do agressor dela. Então, novamente nós traremos ela. Mas o nosso papel é um papel de orientação, né, de empoderamento das mulheres, de saber que elas têm esses direitos e que é possível a gente ter uma sociedade sem violência. Então, por isso, todos esses mecanismos que a gente pode estar divulgando e trabalhando. Uhum. Inclusive essas cartilhas, elas trazem uma série de informações. O foco sempre o que é? É com relação a essa questão da violência doméstica mesmo? Por exemplo, esse ano vai ter uma nova cartilha. Sim, esse ano nós vamos editar a Lei Maria da Penha, que nós nunca editamos ela completa. Mas assim, sempre tem pessoas que nos procuram pedindo a lei. Então nós vamos divulgar a lei com todas as modificações que foram feitas até o ano passado. Mas a gente tem trabalhado as cartilhas não só do ponto de vista da violência, mas do ponto de vista da saúde, de orientação, né, do ponto de vista quando tem um divórcio, aonde você tem quais são os direitos que você tem. Então ela normalmente aborda o conjunto dos direitos das mulheres, né? É só esse ano que nós vamos trabalhar basicamente a lei. Então, mas a gente sempre, o nosso eixo é a formação, né? É a orientação e despertar esse lado, inclusive das mulheres, para denunciar também, né? Para elas sentir coragem. E a Câmara tem discutido todas as políticas públicas, né? Nós já votamos o ano passado a coordenadoria, votamos o conselho, uma modificação que teve agora no conselho importante, porque tanto a delegada, o promotor vai participar desse conselho para discutir sempre... Que conselho é esse? Conselho dos Direitos das Mulheres. Se as políticas públicas implantadas no município está de acordo, qual é a avaliação e quais são as sugestões para melhorar, né? Então, nós votamos o ano passado que será todas as pessoas que serão escolhidas da sociedade civil e do poder público, provavelmente ainda até o mês de março, deve estar tomando posse para que a sociedade civil participe das orientações das políticas públicas para as mulheres no geral, né? Outra ação da Câmara, que contou, aliás, com o apoio da Câmara, foi a campanha do 180. Doutora Renata, eu queria saber como é que funciona esse serviço, se ele também atende algum tipo de denúncia ou não, e de que forma ele tem sido importante, né, no encaminhamento até dessas vítimas, não só a delegacia, como a própria justiça. Sim, o 180 é um telefone criado, né, pelo governo federal, um telefone nacional, que a mulher vítima de violência pode se socorrer num primeiro momento. Então, como funciona? Ela vai ligar nesse telefone e vai ter a orientação correta de qual o procedimento, qual o caminho buscar, né? Porque muitas vezes a pessoa vítima da violência, ela não sabe a quem recorrer, né? Falta um pouco de orientação. Então, ela liga nesse telefone e ela vai ser orientada a procurar, vai receber o telefone de uma delegacia mais próxima, o endereço, a maneira correta que ela vai ter que buscar o seu primeiro direito, né? O primeiro passo que ela vai dar. Então, é um telefone muito utilizado e aqui em São José dos Campos, pelos dados que a gente tem, em torno de 1000 mulheres já ligaram nos últimos meses para esse telefone. E agora, com relação à denúncia, né? O que é muito interessante, utilizado aqui no estado de São Paulo, é o 181. Então, a mulher vítima de violência, ela também pode se socorrer desse telefone. Porque nesse caso, a denúncia chega para a gente na delegacia e a gente vai verificar o que está acontecendo, né? Não só para a Polícia Civil, muitas vezes ela é encaminhada também ao Ministério Público ou ao Conselho Tutelar. Então, ela recebe, a mulher faz a denúncia e é feito esse direcionamento correto da onde essa denúncia tem que ser encaminhada. Entendi. Obrigada.
Outra frente que a Câmara de Vereadores e o próprio Executivo trabalharam foi na implantação do Juizado Especial contra a Violência Familiar e Doméstica. Eu queria que o Dr. Fábio comentasse, né, o que muda na tramitação dos processos com a criação dessa vara. Né? E existe já uma estimativa de processos que já começam com essa vara nova? Os últimos dados da vara especializada, referente a janeiro, é que tramitam por ela, entre inquéritos, processos, medidas protetivas e cartas precatórias, 2.089 procedimentos. A importância da vara é a seguinte: antes da criação dela, você tinha em São José 7 varas criminais. Então você tinha 7 juízes e 7 promotores. Então, esses procedimentos da Vara Maria da Penha, de violência doméstica, eram distribuídos entre eles. Então você imagina a situação: 7 promotores, 7 juízes, cada um com um pensamento jurídico acerca da matéria. Tá? Fora isso, você tinha dificuldade de um trabalho voltado para a implantação de uma equipe multidisciplinar, ou mesmo um trabalho conjunto junto com a Secretaria Municipal. Porque você tem 7 juízes criminais, 7 promotores, você não sabe para quem se dirigir. Então, cada um decide de uma maneira, cada um dá um parecer de uma maneira. Uns eram a favor de deferir medidas protetivas, outros não eram a favor de deferir medidas protetivas, e isso, claro, é o entendimento de um juiz, o entendimento de um promotor, tem que ser respeitado. Quando você criou a vara especializada, hoje denominada de uma maneira mais carinhosa de Vara Maria da Penha, você tem uma juíza, hoje uma juíza naquele cargo, certo? Exercendo aquela função, que vai decidir de uma maneira, tá? Ela vai ter o posicionamento dela, permitindo que a sociedade tome conhecimento da forma como ela trabalha. Futuramente você vai ter um promotor, uma promotoria especializada, tá? O que vai facilitar e muito o trabalho dos grupos, tá? que defendem a mulher em São José dos Campos, o trabalho da secretaria, o trabalho da autoridade policial e, acima de tudo, permitir a implantação de políticas sociais. E, junto com isso, o trabalho do conjunto também desta vara e do Ministério Público. Essa é a principal e fundamental importância de uma vara especializada. Então, essa vara vem para fortalecer essa rede de proteção, né, vem vereadora? E a mulher sai mais empoderada, né? Porque é outro atendimento, Sim. né? Então, ela sai... eu acho que humaniza o atendimento judiciário, que é muito pesado para a mulher vítima ir ao fórum, né? Andar naquelas salas todas. Tá? Então, você tem hoje um atendimento mais humanizado também para as vítimas, e eu acho isso importante. Além de humanizar, você veja bem, hoje a doutora Renata ela vai poder saber, olha, o promotor, para dar uma medida protetiva, ele pensa de tal maneira. Então, a gente tem que fazer tal prova. Então, a gente vai juntar tal prova. O juiz de tal maneira. Então, é um juiz e um promotor. Você trabalhar com 7 é muito difícil, porque você não sabe com quem vai trabalhar, com quem vai cair. Então, um promotor, um juiz, fora essa questão de humanizar a vítima, é muito importante. Da celeridade ao procedimento, da celeridade ao processo. Vai uniformizar o pensamento, né? Entendeu? Que Isso é a maior rápida. importância. Entendi. Agora, a gente dá para ter uma estimativa, por exemplo, quanto tempo tramitava um processo como esse numa vara criminal e agora com essa vara específica? Não, numa vara criminal, quando preso, era rápido, como todos os réus são presos. Quando solto, seguia o padrão de um réu solto, demorava-se meses. Como a vara é especializada, ela vai trabalhar futuramente, como ela segue a pauta que estava antiga, quando sanear essa questão, eu acho que vai ser rápido, questão de 3, 4 meses, o procedimento já está liquidado. Varas especializadas, elas tendem a ser bem mais rápidas, porque elas só trabalham com a uniformização do pensamento jurídico permite a tramitação mais rápida. Agora, com a vara especial e a Lei Maria da Penha permite que quando o preso ele for solto, a vítima é avisada. Então isso é bastante importante, porque você denunciou, ele está preso, ele sai, então você é comunicada que você tem que ficar em alerta sobre a sua situação. Então isso é um mecanismo importante
e com a vara especial essa tramitação acho que facilita bastante. Eu acho que a participação das entidades que luta pelas mulheres, que em São José nós temos várias, né? O Dandara, o SOS Mulher, quer dizer, também vai junto com a vara especial ter um diálogo e um processo mais democrático, fluir melhor essas discussões e os encaminhamentos. Essa questão, por exemplo, do BO, quer dizer, o instrumento quando a mulher chega e denuncia, isso é fundamental para que o inquérito tenha substância, né, para que a gente consiga, que a vítima consiga ter as medidas protetivas. A lei, ainda não vi nenhum juiz dar, mas a lei Maria da Penha dá, inclusive, o direito à estabilidade no emprego. Que isso é bastante importante porque as empresas têm hoje, no seu cotidiano, muitas mulheres no mercado de trabalho e muitas acabam faltando. E algumas correndo o risco de serem demitidas em função da agressão. Então, esta lei também tem essa medida de garantia do emprego de 6 meses. Ainda nós não tivemos nenhum caso que alguma trabalhadora, né, tivesse efetuado a denúncia e conseguido isso judicialmente. Mas é um mecanismo que pode ser usado pelas trabalhadoras, né? Então, tem vários sindicatos que têm isso na pauta para ajudar essas mulheres trabalhadoras que hoje podem perder seus empregos em função da agressão. E para a gente concluir esse debate de hoje, eu vou direcionar a pergunta para o Dr. Fábio, mas eu gostaria que os três comentassem, que é com relação aos desafios da Lei Maria da Penha. A gente falou aqui sobre alguns avanços da lei que já estão surtindo efeito, mas e agora? O que está faltando para ela ficar redondinha aqui em São José, né, e ser conforme foi preconizada pela Maria da Penha lá atrás? Bem, na minha opinião, a questão de deixar a lei redonda é uma questão de educar, sabe? É uma lei para ela ser implantada, qualquer lei, é você levar o conhecimento da população, é educar. A lei ela só se torna efetiva quando ela não necessita mais ser aplicada, tá? Então isso é uma questão de educação. Na educação você começa na escola, né? É aquilo que a vereadora já disse. Eu acho que é isso. Tá? O agressor, a questão de tudo mais está sendo feito, a implantação de redes, a criação de vara. Agora o que a gente precisa fazer é educar a criança, educar o adolescente, né? Educar o adulto da forma como está sendo feita pela Câmara. E deixar de aplicar a lei. Doutora Renata, existe algum suporte, eventualmente, até de infraestrutura, de equipamento que também possa contribuir? Não, eu acredito que é isso que o doutor falou, né? E um ponto que eu acho relevante a gente colocar na lei, e eu acredito que vai auxiliar muito, é o tratamento também desse agressor, né? Desse homem agressor. Porque aqui a gente fala muito na palestra para a mulher, no curso para a mulher, na orientação para a mulher, vítima de violência, né? Para os filhos dessa mulher. Só que a gente esquece um pouco, e é um ponto também lidado pela Lei Maria da Penha, a questão desse homem agressor. Ele passar por cursos, ele passar por palestras, né? O tratamento, que em muitos casos são causados por questão de envolvimento com drogas, com bebidas alcoólicas. Então, eu acredito que é um ponto ainda da lei também que a gente tem que encerrar para que ela consiga ficar a sua aplicação de uma maneira perfeita, né? Eu acredito que voltar um pouco olhar para essa questão do agressor, né? Até nas próprias políticas do município, eu acredito que seja uma coisa que a gente consegue trabalhar aqui em São José dos Campos, que a gente tem uma estrutura muito boa, e desenvolver esse lado também desse agressor. Legal. Vereadora? Bom, está sendo lançado no Congresso Nacional Os Homens Parceiro das Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Quer dizer, isso é bastante importante, que é agregar também os homens que lutam contra a violência doméstica. Na campanha dos 16 dias, tem os homens do Laço Branco, que é bem interessante e é importante, porque essa campanha só foi possível porque foi lá no Canadá, em Montreal, né, as mulheres que foram mortas, e teve toda uma rede de apoio, e os homens saíram na rua dizendo que eram contra a violência doméstica. Concordo que nessa lei, da Lei Maria da Penha, tem um artigo que garante a formação e que o homem agressor passe por um processo
que não se usa mais o termo de reciclagem, mas eu acho que são mecanismos que sim, eu acho que a Coordenadoria das Mulheres está implantada, ela pode pensar um projeto e um programa para que a gente pense que é possível, né, o homem mudar, né, como a gente está discutindo a questão da educação, reeducar, recolocar. Eu acho que os nossos desafios são bastante grandes e bastante difíceis, não é? Porque mudar culturalmente essa concepção, a questão do machismo, é um combate cotidiano, né? A gente tem defendido muito a divisão sexual do trabalho, né? Que é uma mudança cultural que no mundo moderno é necessário, porque hoje as mulheres trabalham, né? Cuidam das agendas dos filhos, têm uma tripla jornada de trabalho e essas relações podem e devem ser divididas com os companheiros, com os maridos, com os namorados. Então, todo esse é um processo de mudança de conceito. Então, acho que o processo educacional é fundamental para isso, né? Para que a gente não continue com esse ciclo da violência. Na medida em que que a mulher vítima de violência denuncia, ela rompe o ciclo, os filhos vão conseguir perceber que o seu cotidiano, né, o seu dia a dia, com o rompimento da chantagem e das brigas cotidianas, ele tem uma vida melhor. Então, isso é importantíssimo para que a gente, quer dizer, além do processo educacional, a gente conseguir fazer esses rompimentos de ciclo de violência, que eu acho que é a grande batalha que a gente tem. Legal, queria agradecer a presença de todos e cada um agora tem 1 minuto para poder fazer suas considerações finais com relação ao tema. Promotor? Bem, o tema é de suma importância, uma abordagem muito bem feita pela TV Câmara, estão de parabéns. Obrigada. Tá? Eu espero que quem assista, as mulheres que assistam, tomem conhecimento do tema, da importância do tema, aquelas que são vítimas, da importância de deixarem de ser vítimas, de procurarem apoio, e aqueles que tomarem conhecimento daquelas mulheres que são vítimas, de tomarem frente. A gente não pode se manter omisso. Eu acho que a pior omissão do ser humano, o pior pecado do ser humano é ser omisso, né? A gente peca tanto por ação quanto por omissão. Mas eu acho que as ações ainda são justificadas, as omissões jamais. E é isso, né? Nós promotores, nós juízes, nós delegados, estamos aqui para aplicar a lei. Doutora Renata? Eu também, no primeiro momento, quero agradecer, né, esse convite da TV Câmara, um ponto muito importante a ser discutido e ser esclarecido para as mulheres de São José dos Campos. E eu queria também dizer que as mulheres devem, sim, procurar essa ajuda e, como bem colocou o doutor, deixem de ser vítimas, saiam dessa condição de vítima, né, virem essa página de suas vidas, criem aí uma história nova, que a polícia está aqui para ajudar, assim como o judiciário, o Ministério Público, a prefeitura com as políticas possíveis também. E a gente está à disposição, tanto na delegacia, procurem ajuda, não deixem de denunciar, usem o mecanismo, né, 181, não deixem de denunciar, procure ajuda e para que a gente possa escrever uma história com um final feliz dessas mulheres. Ok, obrigada. Vereador? Bom, queria também registrar que é importantíssimo esse papel da TV Câmara no processo de orientação mesmo, de saber que essa lei, ela é uma lei importante, a Lei Maria da Penha, reconhecida hoje pela ONU como a 3ª lei eficaz de combate à violência. Ela não só combate, mas ela forma, ela orienta, é uma lei completa. E queria dizer que um mundo sem violência é possível, né? E os direitos humanos também são os direitos das mulheres. Ok, obrigada. Nós debatemos no Cidade em Foco de hoje os 7 anos de implantação da Lei Maria da Penha e também as políticas públicas no atendimento à mulher aqui em São José. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.